Opa, então, nesse vídeo mais uma questão do nosso estudo aí de estática aqui do canal. Antes do vídeo começar, eu quero avisar que eu estou postando todos os dias aqui no canal 2 vídeos respondendo questões de matemática, seja de livros, de provas, de concurso, de vestibular, não importa. Inclusive, se você tiver alguma questão aí que está com dificuldade, me manda aí que eu respondo, beleza? E posso trazer um vídeo aqui para o canal também. E é isso, se você quer aprender um pouco mais de matemática, chegar na sua prova tendo um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de intelecto para responder, se inscreve aqui no canal, beleza? Então bora lá, a questão de hoje diz o seguinte: determine as componentes x, y e z, eu já escrevi aqui, né, da força de 100 newtons, que passa pela origem. Então vou escrever aqui, ó, origem é os pontos 0, 0 e 0, beleza? E pelo ponto 2, menos 4 e 1. Eu vou atribuir que esse ponto se chama A e ele tem os valores de x2, né? Y menos 4 e Z 1. Beleza. Então, inicialmente, o que é que a gente faz aqui? A gente pode fazer A menos a origem. Não é necessário ainda. Na verdade, talvez para essa questão aqui nem vai ser necessário, né? Porque a questão fala assim, ó, exprima o vetor em termos dos vetores unitários, i, j e k. Então, você não vai precisar subtrair aqui, fazer o A menos no caso, o ponto menos a origem. Claro que vai dar o próprio valor do ponto aqui, né? Mas, nesse caso aqui, você não vai precisar, porque você vai utilizar os próprios pontos individuais. Ele só quer o valor em i, j e k, certo? O que é que vai acontecer aqui então? A gente tem a fórmula que diz pra gente que o cosseno do ângulo em relação ao x, ou ao y, ou ao z, vai ser igual cosseno cateto oposto, não, cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Então, o cateto adjacente aqui é o 2, tá? Como é que eu sei isso aqui? Bora lá. É porque aqui está um plano tridimensional. Eu não sei se vocês conseguem imaginar aqui. Aqui é o eixo Z. Na verdade, isso daqui... Vou tentar desenhar melhor aqui, ó. Até mudar a cor. Não. Ficou pior. Vermelho. Eu acho que eu tô perdendo os pilotos tudo aqui. Bora voltar pro azul, né? Nem queria deixar de fazer com azul mesmo. Bora. Pra cá e o Z. Então, X, Y e Z. Beleza. Aqui está a nossa origem, certo? O nosso ponto em relação a X está em 2. Então eu vou colocar aqui 1, 2. Aqui está o 2. O nosso Y está em menos 4, então ele desce. Se para Y é positivo, né? Para Y negativo ele desce. 2, 3, 4. Aqui vai estar o menos 4. Só que a gente não tem só X e Y, senão ele estaria aqui, né? Descendo aqui, estaria cá embaixo. A gente tem ainda para Z, que é para trás, que equivale a 1. Então 1 aqui. Então ele vai estar... É um ponto que, se a gente subir aqui agora, é como se a gente subisse mais ou menos para cá, né? Que ele vem da origem até para cá, com a força de 100 newtons, certo? Vou colocar só o F aqui. Beleza. Então, quando a gente fala que o cosseno em relação ao ângulo de x, a gente vai olhar para o eixo x como um cateto adjacente. É meio complicado isso no 3D, porque a gente não consegue expressar isso aqui no plano. Perceba que o que eu estou desenhando aqui é um plano, né? É um quadro. Então não tem como expressar isso daqui. Mas
O básico que você precisa aprender na matemática por enquanto é que tem essa regra, tá? Que você vai utilizar o x e aqui embaixo o módulo do somatório das distâncias, certo? E aí quando for aqui y, cá em cima vai utilizar o y, no caso o menos 4, e quando for z, aqui vai usar o z, que é o 1. Beleza, então bora agora fazer as contas, né? X aqui a gente já sabe que é o 2. Somatório módulo do somatório das distâncias vai ser o que? Módulo é raiz quadrada dos termos ao quadrado. Então 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, menos 4 ao quadrado dá 16, 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 16 dá 20, mais 1, 21. Então, cosseno do ângulo em x é igual a 2 sobre raiz de 21. Beleza. Isso daqui a gente vai para a calculadora, né? Que fazer cosseno de... fazer 2 sobre raiz de 21 não existe santo que faça. Beleza, dá 0,436. 0,436. Isso daqui é o cosseno do ângulo. Você precisa saber quanto que vale o ângulo? Não, porque a gente não vai utilizar o ângulo, a gente vai utilizar o cosseno do ângulo mesmo. Então não precisa, tá? Caso você queira fazer, use aí arco cosseno, mas não precisa. Eu vou apagar aqui só para a gente ganhar espaço. Mas a gente lembra aqui que os valores é 2 menos 4 e 1. Lembrando, a gente não chegou na resposta aqui ainda, tá? A gente apenas achou o cosseno do ângulo no eixo x. Agora o cosseno do ângulo no eixo y vai ser a mesma coisa, né? O cateto adjacente ao ângulo, que é o próprio menos 4, dividido pela raiz de 21. Por quê? Porque é a mesma coisa, é o somatório de todas as forças. O somatório de todas as forças não muda, certo? Menos 4 dividido pela raiz de 21 nos dá menos 0,8728. Eu vou colocar 873, né? Menos 0,873. E para o cosseno do ângulo no eixo z, a gente vai ter 1 sobre raiz de 21, que é igual 1 sobre raiz de 21, 0,218. Opa, 218. Beleza. A partir daqui, o que é que a gente faz? A gente simplesmente multiplica a força pelo ângulo, pelo cosseno do ângulo, porque a gente já sabe essa fórmula. A gente já fez essa multiplicação em várias outras questões aqui no canal, que é o que? Fx é igual a f vezes o cosseno do ângulo. Lembrando, o cosseno do ângulo no eixo x. A gente sabe quem é f, a gente sabe quem é o cosseno do ângulo no eixo x. A gente quer descobrir o fx. Então, 100 vezes 436, 0,436, a gente puxa a vírgula para duas casas, né? Então vai ficar 43,6. E, no caso, ainda falta o n, né? Pode ser colocar o n aqui no final, enfim. Então, para todas, a gente só repete isso aqui. Menos 87,3 e aqui 21,8. Beleza? Bom, só finalizando essa explicação aqui, ó, do porquê que fx equivale a isso aqui, é a regra também do cosseno, que diz o quê? Cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí o que acontece?
o que a gente quer saber aqui é o nosso cateto adjacente, certo? Então, o cateto adjacente mantém no lugar e a hipotenusa que aqui está dividindo, a gente passa para o outro lado multiplicando. Fica que a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente. A hipotenusa é a nossa força. O cosseno do ângulo é o cosseno do ângulo e o cateto adjacente é o nosso Fx. Beleza? Então tá explicada aí também a teoria por trás da fórmula. Eu espero que você tenha aprendido a fazer esse tipo de questão e que você chegue na sua prova tendo um pouco mais de conhecimento por conta do meu vídeo e do meu canal. Beleza? É isso e até o próximo.